O sistema de poder de solo leveling é muito interessante. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo àquele sistema de poder basicão que a gente viu no comecinho da história lá, do ranking E, D, C, bababá. Não, eu tô falando especificamente do sistema especial que o Sung recebeu no comecinho da história. Algo que é importantíssimo, tanto pro bom desenvolvimento da personagem Sung, quanto pro bom desenvolvimento da história de solo leveling como um todo. Mas isso não é difícil de perceber. As pessoas que consumiram direitinho o anime e ou o manhwa, acabaram percebendo isso eventualmente. O que poucos sabem é que a novel, a primeira mídia escrita pelo autor e a mídia que as pessoas menos têm conhecimento a respeito, muda um pouco a nossa perspectiva entre a relação que o Sung tem com o sistema e a finalidade que o sistema tem pro Sung. Mudanças essas que eu vou falando pra vocês ao longo desse vídeo aqui e sem spoilers pra quem só tá assistindo ao anime. E antes de começar, aproveitando que eu falei do anime, é no final do prólogo de Solo Leveling que o Sung tem a primeira interação dele com o sistema. O porém disso é que em todas as três, a primeira interação do Sung com o sistema foi numa situação de quase morte. Ele teve poucos segundos para aceitar a proposta, e por isso, tanto no manhwa quanto no anime, isso acabou ficando um pouco diferente, porque na novel, o Sung não aceita fácil assim o sistema. Ocorreu uma diferença criativa da novel para as demais mídias, onde o Sung ouviu uma voz na cabeça dele, uma voz feminina, como se fosse o grande sábio do Rimuro, para quem gosta de Tensura. Essa voz feminina, naquele momento, ficou insistentemente o tempo inteirinho metralhando ele com pergunta: você quer ou não virar um player? Você quer ou não virar um player? E o Sung não aceita a proposta logo de cara. Como assim? Ele tava quase morrendo e ele parou pra pensar a respeito? Pois é. No manhwa, principalmente, as pessoas deixaram isso passar batido. O manhwa até mostra esse contexto do Sung, mas é tão curtinho que muita gente ignora. Da mesma forma, o anime mostra, contextualiza melhor o porquê que a família dele tá sofrendo, porquê que ele precisa de dinheiro, como ele é discriminado, dentre outras coisas. Só que ainda é muito rapidinho. Então, se você não presta muita atenção, tanto no anime quanto no manhwa, provavelmente você vai acabar deixando passar batido o fato de que o Sung é um cara desconfiado mesmo. Ele é um cara que foi criado numa sociedade que começou a fazer ele pensar que não existe almoço grátis. E a oferta do sistema, num primeiro momento, pareceu bem atraente, não é mesmo? Por isso, naquele momento, o Sung ficou um pouco preocupado sobre as consequências que aceitar a proposta do sistema iam trazer na vida dele. Futuramente, no caso. Só que ele tinha pouco tempo pra pensar, e caso ele recusasse, ele certamente iria morrer. Então ele acabou aceitando, meio que por pressão, e foi nesse momento que a gente viu, independentemente da mídia, ele acordando assustado na cama do hospital. Que, inclusive, pra quem não percebeu, era um hospital para Hunters de elite. Por quê? As pessoas da associação do governo, do Wan e do Go, que a gente tá vendo com um pouco mais de presença, com um pouco mais de ênfase nessa segunda temporada, encontraram o Sung na dungeon dupla, muito machucado, sem absolutamente nada ao redor. E isso era uma situação muito atípica, muito esquisita. E pra vocês verem como a mentalidade do Sung não estava errada. Era uma situação estranha sim, mas era uma situação conveniente pro governo lá da Coreia. Porque caso o Sung fosse o responsável por sumir com todos aqueles bichos, o Sung provavelmente tinha passado por um segundo despertar. E não era qualquer segundo despertar, e sim um segundo despertar com o potencial de tornar o Sung o cara mais forte do país. É óbvio que essa galera estava interessada em tratar ele bem, até confirmarem o que tinha acontecido com ele e remedir o poder adicional que ele supostamente teria ganhado com esse segundo despertar, certo? Só como a gente viu no anime, inclusive, num primeiro momento, o poder dele, segundo o medidorzinho, mal tinha sido alterado. Isso foi muito frustrante pro Wan e pro colega dele, que, inclusive, por curiosidade, não era o Kang, como foi mostrado no anime. No manhwa, pelo menos, ele aparece com um random. Foi uma mudança que o anime fez, muito bem-vinda pra narrativa, porque o Kang, com certeza, é um personagem muito mais relevante pra história nos arcos que a gente vai ver nas próximas temporadas, do que o Randola que a gente vê aparecendo no manhwa. Mas enfim, o pessoal do departamento de segurança, depois de medir o Sung e ver que nada tinha mudado praticamente, ficou mais confuso do que eles estavam antes do Sung acordar, e o Sung naquele momento também ficou mais confuso do que ele gostaria. Isso no anime, principalmente, pra quem não conhece as demais mídias, pode acabar não fazendo muito sentido. Mas o contexto pra essa situação do Sung, pra essa estranheza que ele sentiu no primeiro momento, foi que ele achou que ele tava delirando. Ele passou um bom tempo achando que aquelas telinhas pipocando na cara dele eram vozes da cabeça dele, expressando, por meio de ilusões, o desejo que ele tinha de ficar mais forte. Então, no começo da interação dele com o sistema, ele estava desconfiado. Depois, ele começou a pensar que o layout do sistema era delírio. E por conta disso, num primeiro momento, o Sung não estava levando as quests que o sistema estava entregando para ele a sério. Ele estava fazendo porque ele achou que aquilo estava partindo de um desejo muito forte dele. Porque ele não faria, não é mesmo? Ele realmente queria ficar mais forte. Só que como ele não estava levando muito a sério, chega um momento que ele resolve testar o que aconteceria com ele caso ele não cumprisse a quest. E aí que a gente vê ele parando num deserto confuso, com
com o que estava acontecendo. Um bicho piruleta, Satanás, muito mais forte do que ele era naquele momento, aparecendo e correndo atrás dele por horas. Ele só conseguiu permanecer firme e sobreviver àquela situação por causa da bronca que ele toma da irmã dele. Isso a gente vê tanto no anime quanto no manhwa, tá? Só que um detalhe que acabou tirando um pouco da importância dessa cena no anime e no manhwa, acaba sendo que foi justamente essa bronca da irmã dele que fez ele pensar a respeito da situação de semi-morte que ele tinha acabado de passar. E ele pensou, a minha irmã vai ficar sozinha. Não vai ter ninguém pra pagar o tratamento da nossa mãe. A minha irmã vai ter que começar a trabalhar como eu. Ela vai ter que desistir da faculdade de medicina que eu tô me esforçando pra fazer ela manter. Ela vai começar a ter as mesmas preocupações que eu tenho. Ele não queria que a irmã caçula dele passasse por isso. Ele gosta muito da irmãzinha dele, gente. Então, ele falou, eu não posso morrer. De jeito nenhum. Aí, quando ele assusta com a centopeia, ele corre feito um condenado, porque ele fala, eu não posso morrer, tá ligado? Esse é o contexto pra aquela situação. Não só pra situação da centopeia. Praticamente todas as situações que acontecem depois com o Sung se deram por causa dessa promessa que ele fez com ele mesmo. E fica até melhor depois do episódio 9, onde ele consegue recuperar a mãe dele, né? Da forma linda que a gente vê no anime, e acaba incluindo a mãe dele na soma, né? Acaba falando, nossa, agora é minha irmã e minha mãe que precisam de mim. Principalmente agora que eu tô ganhando bastante dinheiro, agora que eu tô muito forte e tudo mais, né? De todo modo, voltando pro que realmente interessa nesse vídeo aqui, quando ele consegue concluir a quest de penalidade lá da centopeia, ele entende que o sistema não era delírio, que o sistema realmente ia deixar ele mais forte e que se ele não obedecesse o sistema, ele ia botar a própria vida em risco. Então todas as quests que o sistema pedia pra ele aceitar, se ele aceitasse, não podiam ser descumpridas. E se o sistema obrigasse ele a fazer alguma quest, ele também teria que concluir, porque do contrário seria pior. E foi logo depois da conclusão dessa quest mortal da centopeia que o Sung também entendeu como é que funcionava o sistema de skills. Pela primeira vez, a telinha de skills apareceu na cara dele, e ele viu que ele tinha ganhado 2 novas skills. Fora uma skill que tava com interrogação, ele não sabia direito o que era, mas já estava no nível máximo. O bacana disso é que, assim como eu falei em momentos anteriores do vídeo, isso foi mostrado tanto no anime quanto no manhwa. O que acabou ficando difícil de entender nessas duas mídias, acabou sendo o impacto que isso teve pro Sung naquele momento. Afinal, ele percebeu que essas 2 skills novas que ele tinha adquirido foram habilidades que ele conseguiu por conta das missões de treinamento, de exercício físico que o sistema passou pra ele, e por conta do tanto que ele teve que correr na quest de penalidade. Isso significava, gente, que por meio de ações repetitivas, o Sung conseguiria ficar mais forte. Foi nesse momento que ele entendeu o básico do sistema. E foi nesse momento que ele entendeu que o sistema era um meio que ele tinha de driblar o sistema de poder padrãozinho de solo leveling. Porque no sistema básico de solo leveling, se você é classificado como ranking E, você só vai sair do ranking E se você passar por um novo despertar. E os caçadores não tinham ideia do que eles precisavam fazer para conseguir novos despertares, vocês entendem? Já o Sung, ele tinha um sistema que funcionava como um jogo de RPG mesmo. Ele sabia exatamente o propósito de cada missão, o que ele ganharia em algumas dessas missões. Com o passar da história, ele foi descobrindo que além de ganhar drops aleatórios nas dungeons, com os monstros das dungeons, ele também ganharia moedinhas como se fosse num jogo de videogame mesmo, que faria com que ele conseguisse comprar itens da loja do sistema. Itens que eventualmente, Na segunda temporada mostraram isso, inclusive. ele acabou descobrindo que eram muito valiosos. Mas ao contrário do que muitos até hoje pensam, o Sung não entendeu que ele podia ser tudo como ele é nesse presente momento da história. Quando ele lutou contra o Rei Formiga, gente, ele já era da classe melee, ele já era da classe mago, ele já tinha estatística de força, agilidade, mana, tudo num nível muito elevado. Mas no começo da história, lá no hospital, ele não tinha essa noção. Tanto que nos primeiros episódios a gente vê ele focando em quê? Força, principalmente, agilidade e vitalidade. Porque ele era da classe melee quando ele era ranking E. E aí ele ficou assim, por que eu vou upar atributos de mago? Não faz o mínimo sentido. Eu não tenho talento pra isso. Só depois, eventualmente, quando a história de mudança de classe acabou aparecendo pra ele, que ele se tocou que faria sentido upar esses atributos mais voltados pra magia. Foi a partir do momento em que ele virou um necromancer que ele começou a se tornar pra valer o Monarca das Sombras, e é por isso que durante os episódios da segunda temporada, todo mundo fica confuso com relação ao que o Sung é. Pô, ele é forte demais pra ser da classe mago, mas ele consegue usar magia, a magia dele é muito forte. Então o que esse cara é? Ele é tudo? Sim, ele é tudo. Essa é a resposta correta. E ele só consegue ser tudo porque a build do sistema funciona mais ou menos como se fosse a build do Elden Ring. Mas ao contrário de Elden Ring, você tem skills ao invés de magias.
Você tem menos estatísticas em solo leveling, e o Sung só tem 5 estatísticas para upar, e ele pode upar essas 5 estatísticas simultaneamente, dependendo do tipo de atividade que ele tá executando naquele momento, certo? É basicamente isso que o Sung se tornou no final dessa segunda temporada. E mesmo assim, o sistema não está satisfeito com o resultado. O sistema vai continuar pressionando o Sung por um bom tempo, até que o Sung se torne exatamente o que o sistema quer que ele se torne. O sistema não tá fazendo caridade com o Sung. E o Sung sabe muito bem disso. Por conta do que eu falei pra vocês no começo do vídeo, desde o começo, o Sung sabe muito bem que não existe almoço grátis, gente. Só que ele não tem escolha. E ele vê as vantagens, os benefícios em seguir o que o sistema tá falando pra ele. Ele já entendeu que o sistema não quer fazer mal pra ele, mas ele ainda não entende direito o que é o sistema e o que está relacionado ao sistema. Afinal, ele já entendeu que o sistema dele tá relacionado com as dungeons, tá relacionado com os monstros das dungeons, inclusive. E toda vez que ele tenta extrair informação, alguma coisa, alguma força maior faz os monstros inteligentes pararem de falar. Eles bugam, mas o Sung não desistiu de entender o que tá acontecendo não, gente, muito pelo contrário. Eventualmente, situações piores vão acontecendo com ele, situações, inclusive, vão responder várias dúvidas que ele tem relacionadas ao sistema e dúvidas que você provavelmente tem também. Por quê? Solo leveling talvez seja desinteressante se você quer ver mistério em específico, mas como um elemento secundário, essas coisas relacionadas às dungeons, os monstros e o sistema do Sung são muito interessantes, tá? Principalmente depois que a gente começa a ser introduzido um pouco melhor ao pai do Sung, a situação em que ele se encontra, ao passado daquele mundo, aos monarcas, dentre outras coisas, tá, gente? A gente vai ser introduzido a isso muito provavelmente na terceira temporada, então não vale a pena eu falar pra vocês nesse vídeo aqui, até porque o anime tá explicando muito melhor do que o manhwa uma porrada de coisa, então existe a chance de eu nem precisar trazer um vídeo a respeito pra vocês, que o anime já vai dar conta do recado. Eu sei que no manhwa tem muita gente que não liga, não precisa ligar também, mas não liga, justamente porque o manhwa não faz questão de explicar direito um monte dessas coisas, tá? De todo modo, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo que... Um forte abraço e até a próxima.